Imortalidade. O que seria a imortalidade? Já que ela não existe apenas como uma única coisa. A imortalidade é dividida em 11 tipos diferentes, cada uma com suas funções e peculiaridades diferentes. Hoje iremos passar por esses 11 tipos, e também mostrando alguns de seus usuários. Tipo 1. Vitalidade infidável. Usuários dessa categoria não podem morrer por ter uma quantidade ilimitada de energia vital, e praticamente ter uma barra de vida infinita. Não importa quantas vezes eles sejam cortados, feridos ou mutilados, eles não vão morrer por ter uma quantidade infinita de energia vital, mas ela não dá nenhum tipo de regeneração. Eles só não morrem. Um usuário dessa imortalidade Eigan, do anime/manga Naruto, por ser um devoto a Jashin, seu corpo se tornou praticamente um boneco de Voodoo vivo, mesmo sendo empalado, cortado ou despedaçado. Ele ainda continua vivo. Na luta dele contra Shikamaru, ele foi explodido e despedaçado, e mesmo assim ele ainda continuava vivo. Tipo 2. Longevidade. Seres com esse tipo de imortalidade não podem morrer por causas naturais, e são imunes a doenças e morte pela idade, porém, isso não impede eles de serem feridos ou mortos por força bruta ou outros métodos. Ou seja, eles não morrem de velhice, mas se alguém bater neles o suficiente, eles vão de base. Alguns usuários deste tipo são os elfos, do anime/manga Frieren. Beyond Journey Isent. Eles podem ser feridos por ataques físicos e mágicos, mas têm uma expectativa de vida quase infinita, podendo viver milhares de anos. A própria Frieren tem pelo menos mais de 1000 anos, e mesmo assim não apresenta nenhum sinal de envelhecimento. Tipo 3. Ressurreição. Usuários dessa categoria podem ser feridos e morrerem normalmente, mas não podem ser mantidos mortos. Esse é o gatilho dessa imortalidade. Sempre que eles morrem, eles voltam à vida. O retorno pode ser imediato no mesmo corpo, exigir um tempo de espera, ou acontecer através da reencarnação em um novo receptáculo. Geralmente imortais dessa categoria são muito difíceis de se derrotar, exigindo habilidades que apagam a existência, selamento da alma, ou destruição total de conceito. Para derrotar usuários deste tipo, qualquer outro tipo de habilidade é inútil, porque não importa quantas vezes eles morram, eles sempre vão voltar. Podemos dizer que o usuário mais conhecido desta categoria é Subaru, do anime/novel ReZero, que sempre volta depois que morre, não importando a forma ou os meios, ele sempre volta. Mesmo a espada da vida na rota da vingança, que é capaz de destruir almas, conseguiu matar, ele sempre volta. Tipo 4. Parasitária. Personagens que são imortais por transferir a própria mente, alma ou consciência para novos corpos hospedeiros, quando seu corpo original se torna velho ou se fere fatalmente. Quando o corpo possuído é destruído, eles passam para o próximo. Um usuário deste tipo é Funny Valentine, o presidente dos Estados Unidos do anime/manga JoJo's Bizarre Adventure. Com seu stand D4C, ele pode acessar outras dimensões, quando imprensado por algo, seja uma porta, uma cortina, e até mesmo os trilhos de um trem. Com isso, ele pode encontrar outras versões de si mesmo e pode trocar de corpo com essa versão, transferindo suas memórias e seu stand para essa versão. Ele sempre usa isso quando se fere, mas também pode usar isso para sempre permanecer vivo. Doja! Tipo 5. Pós-morte. Os usuários não podem ser mortos por não fazerem parte do plano mortal, já terem morrido e não poder morrer de novo, ou mesmo devido a um estado não corpóreo, como é o caso de uma alma ou ser psíquico. O usuário opera puramente como uma alma, fantasma, ou ser de energia. Ataques físicos comuns, venenos, doenças, ou decapitação, são inúteis, já que não há órgãos vitais para destruir, mas eles ainda podem ser derrotados por manipulação de almas, selamentos mágicos, destruição conceitual, ou ataques espirituais diretos. Um exemplo é Freddy Krueger de A Hora do Pesadelo. Ele foi morto como humano no mundo físico, mas transcendeu do mundo mortal para um estado de espírito/demônio dos sonhos, tornando-se imortal no mundo dos sonhos, existindo sempre enquanto lembrarem dele. Tipo 6. Proteção. Usuários que são imortais por terem proteção de um ser superior, que geralmente possuem manipulação da vida e da morte. Para ferir ou matar o protegido, o oponente precisa ser forte o suficiente para subjugar, anular ou superar a vontade da entidade protetora. Se a entidade retirar a proteção ou for destruída, o usuário perde instantaneamente a sua imortalidade. Como usuário deste tipo existe Zeref Dragneel, do anime/manga Fairy Tail. Sob o efeito da maldição de Anxeron, o deus da vida e da morte, Zeref tornou-se incapaz de morrer por vias normais. A própria divindade impôs as regras de sua imortalidade e sofrimento, ou impossibilitando de morrer ou se destruir.
Tipo 7. Imunidade. Aqueles que são imunes à manipulação da vida e da morte. Manipulação da morte convencional. Doenças, toxinas e manipulação da vida costumam não funcionar com usuários do tipo 7, e normalmente eles não sofrem com o envelhecimento. O tempo não degrada seus corpos de forma biológica comum. Um usuário deste tipo é Brook, do anime/manga One Piece, por ter comido o Yomi Yomi no Mi, ou a fruta da ressurreição. Brook conseguiu voltar à vida, mas por ter demorado a achar seu corpo, ele se tornou literalmente um esqueleto, não estando verdadeiramente vivo, tendo um controle absoluto de sua alma. Ele nunca vai verdadeiramente morrer, operando estritamente sobre as regras de um morto-vivo. Tipo 8. Eternidade. São aqueles personagens que existem desde sempre e para sempre em todos os momentos do passado e futuro. Geralmente imortais dessa categoria são onipresentes, só podendo serem derrotados se o conceito que os personificam seja completamente apagado. Ataques físicos, biológicos ou destruição corporal simplesmente não tem efeito permanente. Morte do universo DC se encaixa neste tipo de imortalidade. Ela faz parte de um grupo, os chamados perpétuos. Cada um deles representa um aspecto da realidade. A morte personifica o fim e o equilíbrio de toda a existência do universo DC, guiando as almas dos mortos no seu fim, existindo antes mesmo da criação da vida no universo e continuando a existir mesmo depois que toda a vida do universo acabe. Tipo 9. Ligação. E um indivíduo que mantém-se vivo por ser ligado a algo ou alguém, e que enquanto esse algo existir ele vai continuar vivo. O usuário tem praticamente uma âncora física ou conceitual. Ataques convencionais ou físicos no avatar ou corpo físico são inúteis, sendo a única forma de os derrotar e destruindo a âncora do ser. Rimuru Tempest, de Tatine e Got Reencarnated as Lime, se encaixa neste tipo, no estado avançado da trama. O corpo de Rimuru que luta no mundo real e apenas uma projeção. O seu núcleo e sua verdadeira essência ficam seguros dentro de seu espaço imaginário. Enquanto esta dimensão e seu núcleo existirem, ele pode recriar avatares infinitamente. Tipo 10. Absoluta. Imortais dessa categoria não podem ser derrotados por possuir uma natureza autossustentável, não precisando de nada para se manterem vivos. Ataques físicos, mentais e na alma não funcionam, sendo imunes à manipulação temporal e manipulação da realidade, sendo assim imunes a paradoxos, e sendo também imunes a apagamentos da realidade. Seus corpos são totalmente indestrutíveis. Um ser com essa imortalidade é Azathoth, dos mitos de Cthulhu, o deus cego e idiota, e o núcleo absoluto da mitologia dos contos de H.P. Lovecraft. Toda a realidade existe apenas como um reflexo de seus sonhos. Se ele acordar, tudo será destruído, mas ele próprio continuará intocado eternamente. Tipo 11. Regeneração. Indivíduos que podem retornar da morte ou não morrer devido a um fator de cura avançado. Eles conseguem retornar da morte clínica ou regenerar o corpo inteiro a partir de fragmentos, células ou até do estado espiritual, sendo um tipo mais vago já que não existe apenas um tipo de regeneração, mas isso não vem ao caso nesse vídeo. Alguns usuários deste tipo são Deadpool, do universo Marvel. O mercenário Tagarela pode regenerar seu corpo totalmente, mesmo se for transformando em pedaços ou até de uma gota de sangue. Majin Buu, vindo diretamente do anime/manga Dragon Ball, Majin Buu tem um corpo maleável e gasoso, podendo se regenerar mesmo se for transformando em pedaços ou fumaça. Do anime/manga Undead Unlock, ele possui a habilidade de negar a morte, forçando seu corpo a se regenerar de qualquer dano para impedir o fim de sua vida. Ele foi até mesmo capaz de resistir a ficar na superfície do sol, sendo queimado e regenerando ao mesmo tempo. Agora comenta aí qual dessas imortalidades você achou mais interessante, ou qual gostariam de ter.